Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Estou aqui em Braga, Portugal, aqui no Santuário de Bom Jesus do Monte, um lugar belíssimo. E eu já morei em Portugal por alguns anos em diferentes cidades e na Austrália também, em diferentes cidades. E nesse vídeo eu queria falar com vocês sobre essa questão. Qual país seria melhor para você morar? Portugal ou Austrália? Eu já adianto que os dois têm vantagens e desvantagens. Há 10 anos atrás, se você me fizesse essa pergunta, eu diria Austrália. Hoje eu digo Portugal. E daqui 10 anos, quem sabe, talvez eu diga Austrália novamente, ou Noruega, ou não sei. Então, nós temos aí fatores externos, que os dois países têm a oferecer, e fatores internos, as suas circunstâncias. E a combinação desses dois é que vai determinar qual país que é melhor para você. Você que vai determinar, de fato, qual é o melhor país para você. Então, vamos começar. Um breve resumo sobre quem eu sou, para quem não me conhece ainda. Eu trabalhava com redação técnica em Melbourne, na Austrália. Hoje eu trabalho online em Portugal, que é a minha base, mas nem sempre eu fico aqui como eu trabalho online. Muitas vezes eu e minha esposa passamos meses fora de Portugal, trabalhando e viajando por outros países. E para quem ainda não conhece o canal, dê uma olhada nos outros vídeos que eu tenho aqui, como esse vídeo onde eu expliquei por que eu larguei o trabalho de escritório que eu tinha na Austrália para morar em Portugal e trabalhar online. E também esse outro vídeo aqui no meu outro canal, onde eu falo como era morar em Melbourne, na Austrália. Eu tento sempre proporcionar para vocês um conteúdo sério, informativo, com um pouco de humor, é claro, mas sem apelação e sensacionalismo, porque ninguém gosta disso. Eu acho que a inscrição não se pede, se ganha, se conquista, então se você curtir esse vídeo e os outros vídeos, se inscreva no canal, dê um like, comente que isso me ajuda muito e também acione as notificações. Agora eu vou resumir aqui as principais vantagens e desvantagens dos dois países, começando com Portugal e as suas vantagens. Bem, a primeira vantagem para morar em Portugal é que aqui é menos difícil, eu não vou dizer mais fácil, eu vou dizer que aqui é menos difícil e menos caro para você obter um visto de residência. Outra vantagem, como eu já disse, aqui o custo de vida é relativamente baixo, principalmente comparado com a Austrália, mas a qualidade de vida continua sendo alta. Próxima vantagem, aqui tem voos diretos para diversas cidades brasileiras. Na Austrália você não vai ter isso. Então, há 2 meses atrás eu peguei um voo aqui 10 da manhã na cidade do Porto e 7 da noite eu já estava em São Paulo. Que maravilha! Outra vantagem, eu vou colocar aqui um asterisco porque é uma vantagem e uma desvantagem ao mesmo tempo, que é o idioma. Para quem quer mergulhar no inglês ou aprender outra língua, então isso vai ser uma desvantagem. Para quem já sabe inglês ou para quem não está interessado em aprender, então pode ser uma vantagem. Mas como eu já falo inglês, então eu diria que é meio que tanto faz para mim nesse... I might as well say it in English. The language factor would have been a huge disadvantage, you know, if I had come to Portugal instead of Canada when I left Brazil for the first time in 2005. Mas, como eu diria agora, pelo menos no inglês, né, you know, been there, done that. Mas, às vezes, eu ainda sinto que I feel like I'm missing out, you know. Eu poderia estar aprendendo outra língua, mas eu tô aqui falando português. Então, para pessoas com uma idade mais avançada, que não estão interessadas ou não sentem que conseguem aprender inglês, eu discordo respeitosamente, mas se é essa a sua decisão, eu respeito e o português aqui seria uma vantagem para você. Agora, se você é jovem, lá nos seus 20, 30 anos, e ainda pensa, eu vou para Portugal porque eu não tenho que aprender inglês, essa língua chata, eu lhe encorajo, sinceramente, não pense assim, aprenda o inglês porque vai fazer uma enorme diferença na sua vida aqui em Portugal também. Eu fiz um vídeo sobre isso, enfim, eu vou deixar linkado aqui os 300 vídeos que eu vou mencionar ao longo desse vídeo aqui. E para encerrar essa questão, eu acho que seria uma vantagem para todo mundo, para mim e para vocês também, pessoas que já falam inglês ou querem aprender. Quando você recebe visita de um parente que não fala inglês, por exemplo, eu até consigo imaginar a minha avó se virando aqui em Portugal, mas não muito bem na Austrália. Uma vantagem simples e interessante, da qual eu já desfrutei muitas vezes, aqui você está muito perto de outros lugares da Europa, é muito fácil você pegar um carro aqui do Porto, em poucas horinhas você já está na Espanha, ou pega um voo barato e você está em Madrid, ou Berlim, ou Oslo na Noruega até. Eu tive que acender a luz porque está escurecendo demais aqui. Outra possível vantagem que vai afetar algumas pessoas, um número considerável de brasileiros, é que muitos têm ascendência portuguesa ou até ascendência italiana, como no meu caso. E se você tem ali um avô, um bisavô português, então você é descendente, logo isso lhe dá o direito de reconhecer a sua cidadania por ser descendente. Se você é descendente de italiano, como no meu caso, é ainda mais fácil porque não tem limite de geração. Então, caso você seja uma dessas pessoas sortudas que tem lá um ascendente italiano ou português, então vai atrás, gasta o dinheiro que tem que gastar, porque ter a cidadania
vai ser um privilégio, uma herança que você recebeu e que muitas pessoas gostariam de ter, mas não têm. Mas para quem não tem essa sorte de ter um antepassado italiano ou português, como eu disse, é relativamente mais fácil, menos difícil obter um visto de residência aqui. Uma vez que você reside legalmente em Portugal por 5 anos, depois disso você pode aplicar para sua cidadania portuguesa, a qual vai te dar acesso para você viver, trabalhar legalmente em mais de 20 países da União Europeia. E por último, uma vantagem aí que Portugal tem para pessoas como eu, pessoas que trabalham online, que têm rendas próprias, quando você trabalha online ou você é aposentado, não importa para onde você vai, a sua renda é a mesma. Você pode ir lá para a Noruega ou para a Suíça e gastar muito, ou você pode ir para a Índia e gastar muito pouco, né? O seu dinheiro não muda. Agora, em Portugal, como eu disse, é um baixo custo de vida relativamente e uma alta qualidade de vida. Então, essa é uma combinação interessante para quem trabalha online, para quem tem renda própria e para quem é aposentado também. E agora vamos falar das desvantagens de Portugal, e uma generalização que nós podemos fazer é que o salário em Portugal é muito baixo, tanto para trabalhos qualificados e também para trabalhos não qualificados. Mas como eu disse, isso é uma generalização, e caso você seja uma dessas exceções, deixe seu comentário, por favor. Eu acho que a sua informação vai ser útil para muita gente. Mais uma desvantagem: Portugal tem menos liberdade econômica comparado com a Austrália. Eu diria que no índice de liberdade econômica, o Brasil está entre os países com menos liberdade econômica e a Austrália está entre os países com maior liberdade econômica, e entre esses dois extremos nós temos Portugal. Então, comparado com a Austrália, na prática, o que eu quero dizer com essa questão de liberdade econômica, ou falta dela em Portugal, é que aqui o governo vai se meter muito mais nas suas decisões financeiras comparado com a Austrália. Outra desvantagem é que alugar casa em Portugal tem se tornado muito burocrático, muito difícil de encontrar e também muito caro relativo ao custo de vida. Então, para quem ganha um salário aqui, a coisa tá ficando feia. Então, devido à enorme burocracia, eu sei de casos de pessoas que deram 6 meses de aluguel adiantado, 1 ano de aluguel adiantado, não tá fácil. Eu deixei por último aqui a pior das desvantagens, pelo menos na minha humilde opinião. Para mim, essa é a pior desvantagem que tem em Portugal, que é a má reputação que os brasileiros têm aqui. E não, pessoal, isso não é síndrome de vira-lata, não estou falando mal dos brasileiros, muito pelo contrário. Eu vou falar que eu fico feliz de ver que tem muito brasileiro de boa índole vindo para cá, que tá limpando essa má imagem dos brasileiros. Eu vejo muitas famílias, muita gente que vem para cá com boas intenções, gente honesta, que querem contribuir com Portugal. Eu fico muito feliz de dizer isso. Mas nem tudo é um mar de rosas, né? E tem o outro lado também. Então, talvez devido em parte aí às facilidades que eu mencionei, Portugal acaba atraindo aí um tipo de brasileiro que acaba piorando ou trazendo de volta aquela má reputação que outros brasileiros deixaram aqui de presente aí em meados dos anos 90. E nem todo português sabe diferenciar os bons dos ruins. E sim, eu já vi alguns casos que meio que dava vergonha alheia. Já vi casos de tipo uma brasileira fazendo barraco no ônibus, gritando e todo mundo olhando. E eu meio que me encolhi no canto assim, me escondi, com medo de alguém vir conversar comigo e ver que eu sou brasileiro pelo sotaque e logo me associar com essa pessoa com quem eu não tenho nada em comum. Nós somos associados com essas pessoas sem noção simplesmente pelo fato de ter a mesma nacionalidade. Ficar quietinho, se alguém conversar comigo, não sei, eu falo que eu sou japonês talvez. Sumimasen, porotogaro ga wakarimasen. Nihongo de shabete kudasai. Não, pessoal, é claro que eu não teria feito isso, eu tô brincando, mas o que eu teria feito, o que eu sugiro que vocês façam também, frente a situações frustrantes como essa, é tentar conversar com a pessoa educadamente e falar, olha, nem todo brasileiro se comporta assim. E tentar, na medida do possível, tirar essa má imagem que muitos brasileiros acabam deixando aqui. Enfim, no geral, o tipo de brasileiro que a Austrália atrai já é um tipo assim um pouco mais diferente e mais instruído também. Claro que há exceções, algumas já foram parar no jornal australiano, mas por que isso acontece é um fenômeno que talvez eu deveria explicar em outro vídeo. Enfim, agora vamos falar sobre a Austrália agora. Começando pelas vantagens e começando por uma vantagem que muitas pessoas vão gostar: dinheiro. Na Austrália se ganha mais dinheiro, na maioria dos trabalhos você vai ganhar mais que em Portugal. Não só ganhar, mas só que também é mais fácil de guardar dinheiro. Mesmo apesar do custo de vida ser mais alto, o salário na maioria dos casos compensa. E foi trabalhando na Austrália que eu consegui juntar o dinheiro necessário que eu precisava para dar início ao meu grande plano mirabolante de conseguir sair dessa vida de escritório e trabalhar online do jeito que eu faço hoje. Eu contei essa história aqui nesse vídeo que vocês podem assistir depois desse.
E uma coisa interessante, antes de ter esse trabalho mais qualificado no escritório, eu tive diversos outros trabalhos com venda. Eu trabalhei cortando grama, e nesse trabalho de cortar grama, sabe quais eram as nacionalidades que trabalhavam comigo? Irlandeses, ingleses, neozelandeses, alemães. E por que você vai pensar? Por que essas pessoas saíram de países prósperos economicamente para ir cortar grama na Austrália? E a resposta é simples, porque compensa. Outro trabalho que eu tive com essas mesmas nacionalidades, trabalhando para a prefeitura, plantando árvores na cidade, eu ganhava $25 a hora, isso em 2012, o que era mais do que eu comecei ganhando quando eu entrei no escritório, que depois, felizmente, eu passei a ganhar mais. Enfim, trabalhando lá cortando grama na Austrália, junto com os ingleses, com os irlandeses e neozelandeses, eu consegui juntar dinheiro para viajar pela Nova Zelândia, pela Argentina e pelo Brasil também. Ok, outra vantagem da Austrália, essa vai ser rápida, a infraestrutura. A Austrália, obviamente, é um país mais desenvolvido economicamente, então muitas vezes ali o transporte, infraestrutura, estradas, calçadas também, você vai ver que na Austrália, também por ser um país mais moderno, as cidades se assemelham mais às cidades americanas, então em muitos casos ali a infraestrutura é melhor. Mais uma vantagem, intercâmbio e experiência internacional, e também, claro, estudar e aprender inglês. E Portugal e Austrália têm um multiculturalismo diferente, tá? Então aqui sim, você vai encontrar muitos estrangeiros visitando Portugal, fazendo turismo. Enquanto que na Austrália também tem isso, só que ao mesmo tempo tem muitos estrangeiros de países até desenvolvidos, como Japão, Inglaterra, Irlanda, que querem morar na Austrália. Enquanto que em Portugal, quando essas pessoas vêm para cá, elas já vêm em circunstâncias diferentes. Dificilmente o irlandês vai vir aqui cortar grama. É muito raro. Pode acontecer, mas é raro. Enquanto que na Austrália tem isso e você vai interagir com essas pessoas, tanto em trabalhos simples como em trabalhos mais qualificados também. Outra vantagem, enquanto que em Portugal você tem acesso à Europa, estando na Austrália você vai ter um acesso mais fácil, mais rápido, mais barato à Nova Zelândia, ao Sudeste Asiático e também a outros lugares da Ásia. Então você tira uma semaninha de férias e vai passear na Nova Zelândia, na Tailândia ou em Bali, na Indonésia. Última vantagem da Austrália, mais liberdade econômica. Já mencionei isso como uma desvantagem quando eu falei sobre Portugal. A Austrália é um dos países mais economicamente livres do mundo. Na prática, isso quer dizer que o governo vai se meter menos aí nas suas decisões financeiras. Agora vamos falar sobre as desvantagens, começando pelos voos que vão ser mais longos e ainda não há voo direto do Brasil para a Austrália. Então prepare-se para 20 horas de sofrimento com uma escala ou 30 horas de sofrimento com 2 escalas, caso você tenha muita sorte como eu uma vez tive. E o fuso horário também pode ser uma mini desvantagem para quem quer manter contato com o Brasil, com o resto do mundo, talvez até fazer negócios online a 13 horas à frente do Brasil, mais ou menos, então pode ser uma mini desvantagem. Ou vantagem, você terceiriza alguma coisa para alguém na Europa ou no Brasil, essa pessoa trabalha para você de madrugada e você acorda com o trabalho feito. Ok, estudar na Austrália é muito bom, mas também é caro. Chegar lá como turista também é mais caro. Ficar lá também é mais caro. Obter um visto de residência temporária é muito caro e muito difícil. E obter um visto permanente é muito mais caro e é muito mais difícil do que é caro. Não é impossível se você tem um inglês muito bom e muita experiência acadêmica e profissional em uma área que está em demanda na Austrália, então você tem chance. Agora, se não, ou você vai ter milhares, centenas de milhares de dólares para investir no país, ou você casa com alguém por amor e não por interesse, ou então vai ser muito complicado. Ou como no meu caso, você obtém seu visto permanente só depois que você ficar mais 3 anos num trabalho que você não gosta, que não te dá muito futuro e deixa de lado o grande sonho de trabalhar online e conhecer vários outros países e ter liberdade. Eu preferi a segunda opção. And I never look back. E depois de obter a residência permanente na Austrália, você vive lá por alguns anos e aplica para sua cidadania, a qual te dá direito a viver e trabalhar em apenas 2 países, Austrália e Nova Zelândia. E lembre-se que a cidadania portuguesa ou europeia te dá acesso a mais de 20 países. E para viajar como turista, o passaporte australiano é bom, você não vai precisar de visto para Japão, Estados Unidos, Canadá, mas tirando isso, o passaporte brasileiro não fica muito atrás não. O passaporte brasileiro é sim um bom passaporte, já falei disso em outros vídeos, e uma vez que você já conseguiu chegar na Austrália, viajar pela Austrália como turista, vai ser bem mais fácil você obter seu visto para o Japão e para os Estados Unidos. Pelo menos assim foi meu caso. Ok, muitos de vocês fizeram algumas perguntas, incluindo essa, né? A questão dos animais venenosos na Austrália e que é muito perigoso. E pessoal, as pessoas se estressam muito com isso. Você fica com medo de ir para a Austrália por causa de cobra, de aranha, de crocodilo, de água-viva. Seria mais ou menos igual, por exemplo, um
um australiano ficar com medo de ir morar em Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, porque ele tem medo de anaconda, ou tem medo de onça, ou tem medo de piranha. Então, morando na cidade, em Melbourne, tinha dois bichos ali que me preocupavam um pouco, que era essa espécie de viúva negra australiana, que de vez em quando se escondia no jardim, nos entulhos na garagem, tinha que ficar esperto com ela. E também essa Tiger Snake. Existe o antídoto para isso, então dificilmente numa cidade você vai morrer por causa de uma picada ou mordida desses bichos. Enquanto que no Brasil você corre risco de se deparar ali com a aranha-armadeira na Mata Atlântica, em cidades também. E essa é uma aranha muito mais venenosa, mais agressiva, mais feia, maior, mais rápida, e a picada é muito mais dolorosa, principalmente quando você é homem. Enfim, na Austrália, na pior das hipóteses, há tratamento para o veneno desses bichos feios. Agora vamos falar sobre segurança, criminalidade. Onde que é mais provável você ser vítima de homicídio? Na Austrália, em Melbourne, comparado com Lisboa, aqui estão os números na tela, mas eu quero fazer uma comparação aqui para que vocês tenham uma ideia melhor, comparando um com o outro. Em Melbourne, na Austrália, a chance de você ser assassinado ali é 4,5 vezes maior do que em Lisboa. Eu anotei uma comparação com uma cidade brasileira para que vocês tenham uma ideia melhor. Porto Alegre, o índice de homicídio em Porto Alegre é 115 vezes maior que Lisboa e 25 vezes maior que Melbourne. Muitas pessoas perguntaram sobre discriminação, xenofobia e tudo mais, e eu já fiz um vídeo aqui, entre os trocentos vídeos que eu mencionei relacionados a esse, tem mais esse vídeo aqui onde eu falei sobre a questão da discriminação. O que eu vou dizer aqui, resumidamente, é que, como em qualquer lugar, incluindo no Brasil, sempre há algumas pessoas que vão discriminar por diversos motivos. Há também, principalmente em Portugal, pessoas que elas ficam com o pé atrás com o brasileiro devido aos motivos que eu mencionei. Muitos brasileiros deixaram uma má fama, então muitos portugueses, não é que eles têm preconceito, eles têm uma cautela, eles têm o pé atrás até você mostrar que você é uma pessoa de confiança. Então nesse caso não é um preconceito, é um pós-conceito. Essas pessoas já tiveram uma experiência negativa com estrangeiros, com brasileiros, então eles andam com cautela. E claro, de vez em quando há também muitas pessoas que acabam vendo discriminação em tudo, mesmo onde não há discriminação. Uma pessoa perguntou sobre viver ilegalmente. A minha opinião curta e grossa é que não vale a pena, e mesmo se eu soubesse como fazer isso, eu não poderia induzi-los à ilegalidade. Então a minha opinião é que não vale a pena. Procure uma maneira legal de fazer aí o seu processo de imigração. Onde é mais fácil migrar com filhos? Portugal, como eu disse. No geral, é mais fácil obter um visto de residência aqui para trabalho subordinado, trabalho autônomo, aposentado, rendas próprias, empreendedores, pequenos empreendedores, enfim. Então, no geral, Portugal é o lugar mais fácil para emigrar com filhos ou sem filhos. E agora a conclusão, né? Os dois países são bons e têm as suas vantagens e desvantagens. Na Austrália você ganha mais dinheiro na maioria das funções qualificadas ou não. O país é uma excelente escolha para estudar inglês e adquirir uma valiosa experiência internacional. E a desvantagem é que é muito mais caro e muito mais difícil você conseguir morar no país temporariamente ou principalmente permanentemente. Em Portugal é mais fácil conseguir imigrar, a qualidade de vida é boa, mas o salário é baixo para a maioria das funções. E eu que morei nos dois países por alguns anos, eu digo que os dois têm lados positivos e negativos, e para qual lado que a balança vai pesar mais no seu caso depende muito das suas circunstâncias. Para mim, há 10 anos atrás, a Austrália era melhor, hoje Portugal é melhor e daqui a alguns anos talvez a Austrália volte a ser melhor conforme as minhas circunstâncias vão mudando. Então, em qual Portugal você vai morar? No Portugal onde você trabalha numa coisa que você não gosta, ganha mal, mora mal, não tem amigos? Ou você vai morar numa Austrália onde você tem que vender a alma para renovar o seu visto mais uma vez, onde você ganha milhares, mas não te sobra um centavo, e você trabalha no que você não gosta e não tem tempo e nem cabeça para estudar o inglês que é tão importante para você. Se for assim, então os dois países serão ruins para você e vocês vão ver diversos comentários pelo YouTube de brasileiros dizendo que tiveram péssimas experiências em países como Portugal e Austrália. Eu não quero que você tenha experiências assim e caso você já teve experiências assim, eu espero que na próxima você tenha melhores experiências. Quais serão as suas circunstâncias nesse novo país? Você vai trabalhar no que você gosta, vai ganhar bem, ou caso você passe por alguma dificuldade, você vai ter perspectiva de solução e crescimento? A sua vida vai progredir? Em qual país você vai conseguir essas coisas e outras coisas que você quer? Talvez então esse aqui vai ser o país da sua escolha. E caso você escolha Portugal, você pode ainda assim fazer uma visita à Austrália ou vice-versa. E caso você tenha condições, faça isso antes de você tomar essa
tão importante decisão que vai mudar o rumo da sua vida. E para vocês que assistiram o vídeo até aqui, muito obrigado, eu só peço mais um minutinho da sua atenção. Eu tenho 2 canais com vários vídeos sobre Austrália, Portugal, eu vou deixar aqui os vídeos linkados que eu prometi, e qualquer que seja a sua decisão, o inglês será muito importante, até mesmo em Portugal. Falar inglês aqui não é só um diferencial como é no Brasil, mas sim uma obrigação. E na internet é uma quantidade infinita de material gratuito e pago para você aprender inglês, e se quantidade fosse o grande X da questão, então todos seriam fluentes. Mas o grande X da questão é desenvolver a habilidade de transformar toda essa informação, esse input, em fluência, em output. E se você não conseguir desenvolver essa habilidade, então não adianta ter uma infinidade de material na internet. Practice makes perfect. Well, it depends on the kind of practice, because the kind of practice that most people are engaged in when it comes to language learning is mindless practice. Eu convido vocês a conhecerem o meu treinamento que vai direto a esse X da questão, que é o mapa da fluência. Eu vou deixar aqui um vídeo onde eu mostro esse treinamento por dentro e mostro também depoimentos de alunos que já o fizeram. É só clicar aqui nesse vídeo para saber mais. Ou para saber como que foi o processo de largar o meu trabalho de escritório na Austrália para trabalhar online aqui em Portugal, é só clicar nesse vídeo aqui. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.